Polícia Civil prendeu um casal suspeito de torturar e fazer maus tratos a 3 crianças. No caso, ele é o padrasto e ela a mãe. 3 crianças. Veja a matéria, foi em Santa Rita, Barbárie. Vamos ver. Na Paraíba, atenção meu povo, estou aqui na Delegacia da Mulher de Santa Rita para falar sobre esse caso, onde 3 crianças estavam sendo vítimas desses maus tratos, torturas, lamentavelmente. Uma criança de 3 anos, outra de 5 e outra de 7. Doutora Vlad Holanda, que vinha investigando esse caso e hoje conseguiu prender na região de Cicerolândia, ali zona rural de Santa Rita, esse casal, um homem de 26 anos e a mulher que é mãe das crianças de 23 anos, doutora. Um caso que é um absurdo, né, mas que é a realidade. Por isso que vocês vinham investigando. O que é que a gente pode relatar sobre esse caso? No âmbito familiar, vem acontecendo situação de maus tratos de forma recorrente, abandono de incapaz. O pai biológico dessas crianças procurou a delegacia e noticiou uma tortura física e psicológica praticada pelo padrasto com a anuência da genitora das crianças. O caso, as crianças eram mantidas no município aqui, zona rural de Cicerolândia, e a gente instaurou o inquérito. Durante as investigações, produzimos as provas necessárias e representamos pela prisão preventiva e foi decretada pelo juiz da 5ª Vara. Na manhã de hoje, demos cumprimento aos 2 mandados. Ouvindo as crianças, doutora, elas conversaram, disseram o que vinha acontecendo? Veja, essa escuta ela vai ser feita oficialmente em juízo, tá? Uma escuta qualificada. A família trouxe vídeos que foram produzidos de forma lá no convívio deles e apreciamos esses vídeos e as crianças relataram realmente que as feridas expostas decorrente de alguma bactéria adquirida lá no entorno da casa, proliferaram essas feridas purulentas e em cima das feridas o padrasto batia, causando dor física e dor emocional. Doutora, e o pai biológico procurou vocês? Como é que ele se encontra? O que é que ele disse também aqui em depoimento? Nós temos relatórios também do Conselho Tutelar e o pai chorava muito durante a escuta dele, né? E mostrando assim inquietação, revolta, e pedimos a paciência para que a produção da prova fosse feita. Escutamos testemunhas e encaminhamos tudo. O inquérito já foi judicializado. E nesse intervalo de tempo nós relatamos e manifestamos interesse pela preventiva que foi acolhida e foi deferida judicialmente. E essa mulher, a genitora das crianças e esse indivíduo que era o namorado dela, padrasto, o que é que eles disseram conversando com a senhora ou ainda não teve de fato esse depoimento prestado? Sim, ela já foi ouvida. Ela falou de fato que o companheiro dela batia com a ideia de que estava educando, tendo em vista algumas divergências, né, malcriações que as crianças praticavam, sob o argumento de que ele bateu para educar. Ele negou. Na oitiva dele, no interrogatório, ele negou. As crianças relatam que apanhavam com cipó. Esse cipó atingia essas feridas. Cenas impactantes, fortíssimas. Que crimes esse casal pode vir a responder, doutor? O indiciamento, a capitulação delitiva foi sustentada na figura, né, na situação dos maus tratos, no abandono e a tortura. As imagens são de Erivelton Lins, aqui repórter Betinho para a TV Arapuã. Estava com cipó. Né? Revoltante. Vamos atualizar esse caso com ela, Thaisa Aureliano, está no Conselho Tutelar. Vai lá, Thaisa. Vamos lá, Thaisa, é com você. Rota Boa da noite. Notícia, com Vinícius Henriques. Vinícius, boa noite a você e a todos. E todo esse caso começou aqui no Conselho Tutelar de Tibiri 2, que fica em Santa Rita. O pai das crianças, dessas 3 crianças, que vai de 7 a 3 anos de idade, são 2 meninas e um menino, que tem idade de 5 anos, tamanho intermediário. Ele veio aqui nessa unidade, conversou com os conselheiros e relatou que suspeitava de maus tratos, né, devido à higienização das crianças e de reclamações. E aqui houve uma escuta qualificada e esse caso começou a dar sequência por conta da vinda desse pai. E por isso eu vou conversar nesse momento com o conselheiro tutelar Fábio Henrique, que tem acompanhado esse caso desde o começo. Fábio, muito obrigada pela sua participação. De início, o que o pai relatou? Boa noite. Boa noite, né, a todos os ouvintes da TV Arapuã.
Bem, o pai, ele esteve aqui no Conselho Tutelar, ele estava muito preocupado, né, por questão de negligência por parte da mãe. E daí para o diante, né, a gente abriu a denúncia e demos prosseguimento, né, na questão de notificá-la, de ouvi-la também e fazer os encaminhamentos, né, que foram feitos, né, uma escuta qualificada com a psicóloga e daí em diante foi encaminhado também para a delegacia, né. A gente estava conversando um pouco antes, né? Houve uma dificuldade em encontrar a mãe das crianças. Tiveram algumas tentativas por parte do conselho de localizar na residência, mas isso não foi possível. Mas depois vocês conseguiram contactá-la? Bem, a gente tivemos na residência dela por 2 vezes, mas a gente não conseguiu localizar ela. Inclusive eu entrei em contato com o genitor no início e ele me falava onde era, mas eu não consegui localizar. E depois ela apareceu aqui no conselho. Enquanto isso, ele estava com as crianças. Tem aqui no processo, né, alguns documentos que ela trouxe, como, por exemplo, matrícula, né, em escola e cartão de vacina, enfim, e outras questões. Mas a escuta qualificada aqui também detectou que, de fato, essas crianças poderiam passar por maus tratos. Elas relataram isso? Sim, com certeza. Elas relataram na escuta qualificada que sofria maus tratos, né? Por parte do padrasto e a mãe, no caso, sendo conivente, né? Com os maus tratos e negligência. As crianças ainda relataram, né, que foi criado uma espécie de um instrumento com mangueira, né, para poder, então, bater. Essas crianças apanhavam diariamente, era com muita frequência? Bem, foi feito essas escutas, né? Foi encaminhado lá para a delegacia, no caso a escuta psicológica, e eu acredito que devido a essa situação houve o resultado da prisão, né? Do agressor e da conivente. Agora que o caso está na polícia, o conselho também acompanha? Sim, com certeza. O conselho ele vai continuar, né, o seu trabalho, né, prestando assistência, né, à família, né. Essas crianças vão ser acompanhadas pelo CREAS e daí por diante a gente vai garantir os direitos dessas crianças aí, da família também. Como ficam então essas crianças agora, né? Já que a guarda era da mãe, o pai semana sim, semana não tinha contato com elas, para onde elas vão ser encaminhadas a partir disso? Bem, existia uma sentença que a guarda era da mãe e o pai era compartilhado. Assim, ele relatou também nos termos de declarações aqui no CT. E no momento que houve essa questão de maus tratos e negligência, eu acredito que a mãe automaticamente ela perde a guarda, né? O guardião agora será o pai. Ele passa a ficar, pelo menos por enquanto, definitivamente com ela. Eu acredito que sim. Eu acredito também que ele vai procurar a justiça, né? Vai procurar o Fórum de Santa Rita, né? A terceira vara da família. E a gente do conselho também vai comunicar também toda essa situação também à juíza também. E muito obrigada pela participação, bom trabalho para você e a equipe também. Eu volto com você, Vinícius. Pai, a lei é frágil, né? Isso aí vai alegar coisa que surtou e chorou e olha aí, ó. Isso é tortura. Lamentável, né?